Nesta videoaula, iremos refletir sobre uma importante obra da literatura brasileira, intitulada Memórias de um Sargento de Milícias, do autor. O romance Memórias de um Sargento de Milícias, primeiramente foi publicado em forma de folhetins de junho de 1852 a julho de 1853. E seu autor, Manuel Antônio de Almeida, identificava-se como o brasileiro. Vejamos algumas estratégias do narrador, no qual podem-se perceber a onisciência e romance de costumes, ironia e humor, digressões do narrador e interlocução com o leitor. De primeiro, iremos verificar a onisciência e romance de costumes. O narrador, já no início do capítulo Origem, Nascimento e Batizado, demonstra também seu lado intruso e avisa o leitor sobre o personagem principal da história, referindo-se ao nascimento de Leonardo como resultado do enlace de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. Vejamos esta passagem. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo e esperneador, e chorão, o qual logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas, sem largar o peito. E esse nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói de nossa história. Uma outra estratégia percebida na obra é a ironia e humor. Um dos recursos utilizados frequentemente é a ironia, que consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer, ou ainda do que se está pensando naquele momento, para efeito de crítica ou de graça. Por várias vezes percebemos esta estratégia com a utilização de sinais de comunicação irônica, que se dirigem ao leitor de forma a despertar o espírito crítico pelo efeito de humor. Vejamos tal estratégia em prática, já no início da obra, no capítulo 2, Primeiros Infortúnios, no qual o narrador fala sobre o costume de espiar a vida alheia. Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era naquele tempo coisa tão comum e enraizada nos costumes, que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam apenas grandes vestígios desse belo hábito. Sentado, pois, no fundo da loja, afiando por disfarce os instrumentos do ofício, o compadre presenciara os passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo, as visitas extemporâneas do colega deste e, finalmente, os intentos do navio. Encontramos também o tempero do humor, e o narrador se utiliza de recursos para atribuir graça ao romance. Vemos que todos os personagens são caricaturas e têm seus traços físicos e psicológicos acentuados, e às vezes exagerados, tendo em vista também efeitos humorísticos. Uma outra estratégia seriam as digressões do narrador. Vemos em Memórias de um Sargento de Milícias a participação do narrador fazendo digressões por várias vezes. Uma estratégia que se vale das digressões para dar a verossimilhança na narrativa, para dar a entender que estamos diante da verdade absoluta. No primeiro capítulo, o narrador faz uma digressão na narrativa, explicando-nos como eram os meirinhos do tempo do rei. Vejamos esta passagem. Os meirinhos desse belo tempo, não se confundiam com ninguém. Eram originais, eram tipos nos seus semblantes, transluziam um certo ar de majestade forense. Seus olhares sagazes significavam chicana. Uma outra estratégia seria a interlocução com o leitor, pois, além de manifestar onisciência em relação
a grande parte dos eventos narrados, o narrador mantém um constante diálogo com o leitor, de modo a comentar e solicitar a colaboração deste no processo de compreensão do livro. Percebemos que a figura do narrador, em Memórias, possui uma cumplicidade de interlocução metalinguística com o leitor, que conversa o tempo todo sobre a obra, tecendo certa intimidade e também denotando a verossimilhança dos fatos narrados. Percebemos já no capítulo 2 da obra que estabelece essa interação, explicando-nos sobre os primeiros infortúnios e o comportamento de Maria da Hortaliça, que soluça para o compadre. Desculpando-se com o freguês, saiu da loja e foi acudir o que se passava. Por essas palavras, vê-se que ele suspeitara alguma coisa, e saiba o leitor que suspeitara a verdade. Então aqui, o narrador faz uma espécie de chamado ao leitor, explicando-nos sobre as suspeitas do compadre que, como já vimos, era adepto a espiar a vida alheia. Algumas considerações finais acerca da obra e das estratégias do narrador. Explicitadas aqui algumas possíveis estratégias do narrador em Memórias de um Sargento de Milícias, esperamos também chegar à conclusão feliz que encerra o livro. No entanto, percebemos as reticências deixadas pelo narrador. Daqui em diante, aparece o reverso da medalha. Seguiu-se morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos tristes, que pouparemos os leitores, fazendo aqui o ponto final. Com essas palavras, o romance se acaba e o narrador nos deixa livres para pensar no que haverá acontecido a Leonardo e Luizinha após o casamento, e Vidinha e os demais deste universo. Enfim, necessitamos preencher as arestas do talvez final feliz.